Olá, pessoal. Eu sou Marco Casadei e, junto com minha esposa, Cristina, nós fomos convidados para trabalhar alguns temas práticos no ensino à distância, nesse programa da Aliança de Misericórdia. Então, vou falar hoje com vocês sobre comunicação. Aliás, esse é um tema bastante atual e presente na nossa comunidade, e a gente sempre vê a necessidade de melhorar a nossa comunicação. Todas as organizações hoje sofrem da falta de comunicação ou da pobreza na comunicação. Mais de 90% dos problemas que as organizações, quer seja elas organizações como a Aliança ou as empresas em geral, os problemas giram em torno da falta ou da comunicação ruim, pobre. E, segundo a revista Exame, também mais da metade dos problemas relatados pelos funcionários, queixas, também estão relacionados com a comunicação. Então, daí a gente vê a necessidade da gente trabalhar esse tema. Então, o objetivo é falar um pouco da importância da comunicação na nossa comunidade, principalmente, fazendo isso para buscar a comunhão e também poder fazer e realizar a nossa missão, que é evangelizar para transformar. Então, o que é a comunicação? Então, é a alma, é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos move nas relações interpessoais, né? Ela vem do latim comunicare, que significa tornar comum, compartilhar. Então, quando eu comunico algo, comunico uma ideia, essa ideia já não é minha, mas ela se torna comum, né? Elogios, críticas, sugestões, qualquer processo dentro da comunicação. Então, como vocês podem verificar na figura, nós temos o processo de comunicação. De um lado, o emissor, emitindo uma mensagem, né, através dos vários canais de comunicação, até chegar o receptor. Então, o emissor tem uma intenção, né, para comunicar algo. E o receptor interpreta isso, né, o processo de interferência. Isso, na verdade, se retroalimenta. Então, o receptor também vai ter uma intenção que vai voltar ao processo do emissor. Isso a gente chama o processo de feedback, ou resposta. É verdade que, no meio desse processo, vão ocorrer ruídos de comunicação, não é? E quando a gente fala em ruídos, também nos faz pensar sobre as percepções, né? No final das contas, a diferença entre o mundo real e a nossa experiência do mundo, a gente chama de percepção. Novamente, fazer uso de uma figura para mostrar que nós temos o mundo e a realidade como as coisas são. E passa pelo nosso processo de percepção dessa mensagem, o sistema perceptivo. E qual é o mecanismo que a gente percebe a comunicação? Bom, usamos os nossos 5 sentidos. Então, tem gente que é mais visual, outras pessoas mais auditivas e outros sinestésicos, que são os outros 3, olfato, tato e o paladar. Então, percepção, então, é como recebemos a comunicação. É o processo psicológico que extraímos e assimilamos a informação do meio, né? Usando os 5 sentidos, então, nós percebemos a comunicação. Então, passamos pelo processo interno, então, fazemos essa percepção, que, de acordo com as nossas emoções, nós damos o feedback, não é? A comunicação também ela pode ser verbal e não verbal. A verbal, separada ainda em escrita e oral. Então, alguns cuidados que a gente deve tomar na utilização da linguagem verbal. Evitar gírias, certamente palavrões, que não é o caso da nossa comunidade. Alguns erros ou vícios de linguagem, muito presentes no nosso meio. A questão da polêmica dos assuntos, né, como tratar isso, ou falta de clareza e objetividade nas comunicações. A linguagem não verbal, tão importante quanto a verbal, está relacionado ao corpo, à imagem, à postura,
ao processo de empatia, da gente se colocar no lugar de quem está recebendo essa comunicação, a vontade e a intenção, a energia que a gente coloca nessa comunicação, quais são as atitudes, né? Qual é a distância até entre as pessoas, né, para realizar esse processo de comunicação, e quais são os sentimentos por detrás desse processo. Se tem tristeza, se tem alegria, se tem raiva, se tem medo, enfim, tudo isso faz parte do processo da comunicação não verbal. Ainda falando das barreiras agora de comunicação, muitos são as barreiras que a gente tem para se comunicar, né? Alguns exemplos: culturais, sobrecarga de informações, falta de clareza, ou a linguagem não apropriada ao público que está recebendo aquela comunicação, o tipo de informação que está sendo tratado, o bloqueio, ou para falar ou para receber, timidez, a questão do egocentrismo. Então, na comunidade, certamente, nós temos várias barreiras do processo de comunicação. Se a gente separa essas dificuldades de comunicação entre quem recebe e quem emite, nós podemos dizer que algumas delas são a avaliação prematura de quem está recebendo, a escuta seletiva ou parcial, né? Nós temos ainda uma grande oportunidade para aprender a ouvir, preconceitos e estereótipos que se criam antes até de receber esse processo de comunicação, e um comportamento defensivo ou até ofensivo, em alguns casos. Por parte do emissor, também existem algumas dificuldades, por exemplo, falta de clareza, problema de dicção, ou de conhecimento, ou falta de preparação do tema, controle emocional, ou até sobrecarga de informações. Para facilitar esse processo, é importante entender a necessidade de fazer um feedback eficaz, né? Ele vai certamente contribuir para melhorar o nosso processo de comunicação e, portanto, essas relações interpessoais. O feedback eficaz, ele deve ser específico e não geral, né? Não aberto. Ele deve ser compatível com as necessidades do emissor e do receptor. Ele deve ser solicitado e não imposto para quem está colocando ou fazendo aquele feedback. Oportuno, logo após a ocorrência, quer dizer, tão mais cedo quanto possível, realizar o processo de feedback. E esclarecedor, né, para realmente assegurar essa comunicação de forma adequada. Algumas dificuldades que a gente tem para dar e receber o feedback. Por exemplo, para dar, quando você está falando ou retornando, ou dando feedback de uma mensagem, você tem medo de chocar o receptor, ou receio de receber críticas relacionadas ao seu feedback, de ser mal interpretado, problemas de não saber como falar, como explicar, ou desconhecimento do assunto a ser tratado. Ao receber o feedback, também nós temos dificuldades. Por exemplo, receio de admitir erros cometidos para si e para os outros. Falta de confiança de quem está recebendo ou fornecendo esse feedback. Receio de perder um status, uma imagem já formada. E medo, autoconfiança, etc. Uma das técnicas ou dicas que a gente gostaria de ressaltar aqui também é a questão da escuta ativa, né? Aproveito também para mostrar essa figura para vocês, onde nós vamos ter a figura da mulher aí, de um lado, toda a questão relacionada ao ódio, rancor, raiva, e do outro lado, exatamente o contrário, né? Isso. Então, a proposta aqui realmente é cada vez mais praticar, é um exercício da escuta ativa. Nesse campo nós temos que crescer muito ainda, né? Nós ouvimos mal, e nem sequer o emissor acabou de passar a mensagem, nós logo queremos interpretá-la, né? Ainda dentro da escuta ativa, é muito comum, quando a gente está ouvindo alguém, nós não estabelecemos um contato visual, tentando fazer outras tantas atividades ao mesmo tempo. Isso é mais comum nas mulheres, que têm a capacidade, de fato, de realizar muitas atividades ao mesmo tempo.
O homem tem a visão tubular, como a gente tem aprendido, então ele se concentra mais. Então, a dica aqui é estabelecer o contato visual e realmente mostrar a atenção que se está dando àquela mensagem para a pessoa. Isso vai permitir uma confiança aí, né, no processo de comunicação. Agora, questão do líder, né? Nós temos, de novo eu faço uso de um slide, de uma figura, para mostrar os 4 tipos de líder relacionados ao processo de comunicação. É aquele agressivo, passivo-agressivo, passivo e até o assertivo. Aqui é claro que nós temos que enfatizar o comportamento assertivo nesse processo de comunicação da liderança. Porque ele vai construir relações eficazes, ele vai ser um bom negociador, é autêntico, direto, né? Ele vai buscar respeitar as ideias e sentimentos, se colocar no lugar do outro, né? Fazer o exercício da empatia, honesto, posicionando com uma voz firme, é ouvinte, sabe ouvir, descontraído, enfim. Esse é um processo que a gente deve trabalhar bastante, que é o comportamento assertivo. Então, é aberto, flexível, muda de opinião, se realmente for o caso, quer dizer, não é a única ideia dele, que ele é abrir mão da própria ideia, né? Responsável pelos seus erros, né? O líder, a gente tem aprendido que primeiro ele assume os próprios erros e até dos seus liderados, sem dúvida. Ele é verdadeiro, né? Tem sentimento positivo e respeito de si mesmo. Então, tem até um autor aqui, que é o Shelton e o Burton, são 2 autores, na verdade. Ele diz o seguinte: comportamento assertivo permite a você expressar suas necessidades, pensamentos e sentimentos de forma honesta e direta, sem violar os direitos dos outros. Então, agora a gente toca numa outra questão, notem que são muitos temas relacionados à comunicação. Outra oportunidade que a gente vê na comunidade é a questão das reuniões, fazer com assertividade. Então, estar preparado, ser claro, objetivo, ter entusiasmo e energia, né? E ser natural ao mesmo tempo. E, claro, toda reunião tem um tempo, tem um horário para iniciar e para acabar, né? Dessa forma. Processo da empatia, a gente já destacou bastante, a necessidade cada vez mais da gente se colocar no lugar do outro. Para estabelecer essa boa comunicação, você tem que entender, explorar o interesse, saber ouvir e interpretar as várias linguagens, seja ela verbal ou não verbal. Explorar o contato facial e visual. Compartilhar informações, não reter, né? As informações a gente tem aprendido que cada vez mais temos que comunicar mais e melhor, sempre. A postura de receptividade, de estar aberto para receber o novo. O respeito e dedicação para o outro, né? Cuidado com as diferenças, respeitar as diferenças individuais e eliminar os exageros, né? O único protagonista é o próprio Jesus. Então, não cair nesse problema de se tornar protagonista no processo de comunicação. Pessoal, eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais a questão do que a gente está chamando de plano de comunicação. Bom, quero esclarecer para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. Aliás, é uma ferramenta muito simples, que se a gente usar no dia a dia, vai nos ajudar na comunicação mais efetiva, não é? Então, tem alguns elementos importantes e necessários na comunicação. Exemplo, objetivo dessa comunicação, o que você está comunicando? Quem que vai receber essa comunicação? Como? Qual é a forma de comunicação que você vai utilizar? Quando e a frequência dessa comunicação? Quem vai fazer e receber esse processo de comunicação? E, finalmente, como vai ser realizado o feedback? Quem vai realizar, de que forma, você vai ter certeza que a pessoa realmente entendeu aquilo que você quis comunicar. E a gente tem também outra dica que a gente gostaria de deixar. Sabe que Padre Henrique gosta muito de anotar tudo que ele fala. Porque, primeiro, nós homens, diferente de novo agora das mulheres, esquecemos muito das coisas. Então, a dica aqui é com um livreto no bolso, anotar
no dia a dia, os compromissos, aquelas coisas realmente importantes. Você sabe que os grandes inventores da humanidade, Leonardo da Vinci, a gente aprendeu que ele tinha o costume e o hábito de usar um livreto para anotar suas genialidades, suas ideias, né? Então, vamos trabalhar com alguns exemplos mais práticos. Recentemente tivemos o casamento do Ricardo e da Patrícia. Então, para esse evento ocorrer com sucesso, existiu toda uma comunicação que suportou, né? Então, certamente, qual é o objetivo? O objetivo é o casamento. Para quem que nós estamos enviando essa comunicação? Bom, para todos os convidados. De que forma? Tem convites. Quando? E qual é a frequência? Bom, tá bem, eu vou enviar essa comunicação e também eu vou ter certeza de que eles receberam. Aí entra a questão do feedback. Então, vou ligar para cada um ou não? Vou ligar para algumas pessoas que por ali vai me assegurar que a grande maioria dos convidados receberam. Certamente todos os convidados, aliás, receberam esse processo de comunicação. Então, desde projetos também mais complexos, que a gente pode e deve organizar, por exemplo, esse próprio programa do EAD. Existiu todo um processo de comunicação que suportou, ou que está suportando e estará suportando para o sucesso desse evento. E até eventos mais simples. Vamos tratar aqui quando algum coordenador pede para alguém buscar um visitante que está chegando no aeroporto. Então, quem está chegando? Qual é o local? Não é? Quem deve buscar? A que horas? Qual é o número do voo? Então, preencher todos os detalhes. E como que eu vou dar o feedback? Olha, tudo bem, eu tenho certeza que vou buscar essa pessoa a tal hora, tal. Então, para você assegurar que o processo de comunicação foi válido, o receptor deve fazer o feedback para o emissor. E outros exemplos mais comuns. Alguém pede para você preparar um almoço para alguns convidados que estão chegando na casa. Então, preencher todos os elementos que compõem esse plano de comunicação. É um exercício diário, que no início você pode fazer formalmente, preenchendo realmente, mas no dia a dia vai se incorporar. É isso que a gente espera, que se torne parte da cultura da comunidade, para a gente melhorar esse processo de comunicação. Nós temos essa oportunidade, como todos os seres humanos. Então, a mensagem final é a gente sempre comunicar mais e melhor, né? É uma necessidade que nós temos enquanto comunidade. Comunicar eficaz é dizer a coisa certa, da forma adequada, na hora correta, no local e para a pessoa também certa, apropriada, no momento oportuno. Então, é muito simples. De um lado, é só imaginar como Jesus se comunicava com seus discípulos, com seus apóstolos. Então, no final das contas, a gente entende que comunicar-se bem, estabelecer, é buscar a comunhão, é ter Jesus no meio de nós.